Boa, já está gravando. Pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso webinar. O objetivo da conversa de hoje é a gente falar sobre o planejamento tributário de 2025, né? Esse é o momento chave para esse processo, isso porque a maior parte das empresas já começa agora em outubro pensar na previsão orçamentária para 2025, né? E como o regime tributário é escolhido em janeiro, e aí retratável para todo ano calendário, é bem importante que as empresas já façam, né, as simulações aí de qual é o regime mais vantajoso para garantir aí, né, essa eficiência para o próximo exercício. Falando um pouquinho de quem está participando dessa conversa, eu sou a Daniela, sou CEO da Audipex. A Audipex é um escritório de contabilidade especializado em empresas de tecnologia, e a gente tem organizado conversas como essas para trazer algumas temáticas estratégicas para as empresas de tecnologia, né, dada a nossa especialização. Então, a gente tem falado aqui sobre benefícios fiscais, fomentos, e nesse momento a gente vai falar sobre o planejamento tributário. O Patrick, que também está aqui com a gente, é CEO da Driva, né, que é uma empresa de tecnologia aqui de Curitiba, e ele vai poder falar um pouquinho para a gente também no final do webinar em relação a como foi a experiência da Driva nessa mudança, né, do Simples Nacional para o lucro real nos últimos 3 anos, quais foram os benefícios aí encontrados nesse processo. Então, seguindo aqui com a apresentação, a gente vai focar mais a conversa de planejamento tributário em relação a qual é o momento ideal para migrar para o lucro real. Isso porque esse é um movimento bem importante para as empresas de tecnologia, né, normalmente passam por esse processo, mas para falar disso, na nossa pauta, a gente vai passar por quais são todos os regimes tributários, então vai falar sobre o Simples Nacional, presumido, lucro real, a gente vai falar um pouco sobre quais são os cenários que essa mudança para o lucro real é mais vantajosa. Aqui no item 3, a gente vai falar de forma bem prática mesmo, né, trazer 3 cases ali em relação a uma simulação tributária de uma empresa de tecnologia, qual seria o imposto que ela pagaria no Simples Nacional, qual seria no lucro presumido, qual seria no lucro real. Nós vamos falar também quais são os impactos quando uma empresa altera para o lucro real, então o que muda ali, né, em relação à sua organização, seus controles internos, para que isso aconteça de forma organizada. E, por último, a gente vai comentar sobre a reforma tributária, então de que forma que a reforma tributária pode afetar o que a gente está falando aqui para o ano de 2025, tá bom? Então, começando aqui em relação a quais são os regimes tributários, só para deixar todo mundo na mesma página, a gente ter esses entendimentos iniciais, o primeiro deles é o Simples Nacional, né? Então, o Simples Nacional é um sistema tributário criado para as pequenas e microempresas, né? E o objetivo dele é justamente ter um processo mais simplificado, mais unificado para essas empresas. Então, a depender da atividade da empresa, ela é enquadrada em um anexo, que pode ser de comércio, indústria e serviço, e paga seus impostos aplicáveis nessa tabela com base no seu faturamento, né? Algumas características importantes do Simples Nacional é que o limite de faturamento é de 4,8 milhões por ano, né? Então, empresas que têm um faturamento superior a isso não podem estar no Simples, e que a tributação é unificada. Então, a guia para pagamento dos impostos é única, né? Você paga apenas uma guia com todos os impostos, diferente dos outros regimes tributários que a gente paga para cada imposto uma guia diferente, né? Aqui abaixo, a gente trouxe o exemplo de uma atividade que é uma das mais utilizadas aí para as empresas de tecnologia, né, que seria desenvolvimento e licenciamento de programas, de software, que essa atividade no Simples Nacional, enquadrada no anexo 3, teria uma alíquota inicial de 6%, e no anexo 5, ela teria uma alíquota inicial de 15,5%. E o que muda, né, para a minha empresa estar no Simples Nacional no anexo 3 ou no anexo 5? É basicamente essa questão do fator R. O fator R é uma estratégia, né, do governo em relação à geração de empregos, e aí a regra que eles definem é que, a depender da razão, né, a divisão da minha folha de pagamento pelo meu faturamento, eu posso ficar num regime tributário, numa tabela do Simples Nacional que é mais vantajosa financeiramente, né? Então, se a minha folha representa pelo menos 28% do valor do faturamento da minha empresa, isso significa que eu atingo o fator R e que eu posso ficar no anexo 3, que é um anexo mais barato ali, né? A alíquota é menor. Se a minha folha de pagamento ela é inferior a 28%, comparado ao meu faturamento, eu fico no anexo 5 e isso traz um salto grande aqui, né? Então, a alíquota inicia em 15,5%. Então, no Simples Nacional, o cenário seria basicamente esse. E, na sequência, a gente vai falar aqui do lucro presumido, né? Então, o lucro presumido, ele é um regime tributário onde o IRPJ e a CSLL são pagos com base em uma presunção que pode variar de 1,6% a 32%. Essa presunção, ela é definida pela própria Receita Federal, então a Receita Federal é quem define ali, né, qual que eles entendem, né, qual que eles presumem que seria o lucro para essa empresa de acordo com as atividades. E, basicamente, as principais informações para esse regime é que o limite de faturamento é de 78 milhões anuais, então as empresas que faturam acima disso já são obrigadas ao lucro real.
O PIS e COFINS ele é cobrado de forma cumulativa, isso quer dizer que as alíquotas ali são de 3,65% para PIS e COFINS. Existe uma simplificação no cálculo dos tributos e uma previsibilidade, isso porque, como o IRPJ e o CLL são pagos com base em uma presunção do meu faturamento, eu não preciso necessariamente ter o meu lucro líquido real fechado para fazer a apuração desses tributos, e eu tendo uma previsão em relação a qual é o meu faturamento, eu consigo entender de uma forma muito simplificada qual vai ser o meu ISS, PIS, COFINS, IRPJ, CCLL, isso porque tudo isso já é presumido e a gente tem uma previsibilidade em relação a isso, independente de qual o lucro líquido apurado pela empresa, que é o que acontece para o lucro real, né? E aí, utilizando a mesma atividade que a gente estava avaliando por ali, né, que é desenvolvimento e licenciamento de softwares, no caso do lucro presumido, ficaria com uma alíquota efetiva em torno de 13,33%, considerando então aqui 3,65% para PIS e COFINS, e IRPJ e CCLL com base na presunção de 32% multiplicado pelas alíquotas, né, de IRPJ e CCLL, e o ISS a gente já está considerando aqui em 2%, considerando as empresas de tecnologia terem algum tipo de benefício fiscal no município em que estão estabelecidas, né. Então, só que comparando o Simples Nacional com o lucro presumido, já é possível a gente avaliar que se essa, provavelmente, né, se essa empresa consegue atingir o anexo 3, o Simples Nacional pode fazer sentido, mas se ela estiver no anexo 5, aqui no presumido, a gente já consegue notar uma alíquota menor, né, então já é um ponto importante a ser avaliado. Mas a gente ainda tem aqui o lucro real, né, que seria o último dos regimes tributários. Então, o lucro real é um regime tributário que exige uma apuração mais detalhada do lucro líquido da empresa, né? Isso porque o IRPJ e a CSLL vão ser pagos de acordo com o lucro efetivamente apurado pela empresa, né? Então, as principais questões do lucro real são que a tributação é sobre o lucro efetivo, que foi o que a gente acabou de falar. No lucro real é possível a compensação de prejuízos, então, para aquelas empresas, né, e o que é muito comum para as empresas de tecnologia, que tem uma fase de queima de recursos, uma fase de tração, uma fase que está apurando prejuízo, em um momento futuro ela vem apurar lucro, ela consegue fazer uma compensação desses prejuízos, que tem uma limitação ali de 30%, né, a cada período, mas ela consegue ir aproveitando esse prejuízo, então, em exercícios subsequentes, né. Outra questão para o lucro real é que existem benefícios fiscais para as empresas que só são permitidos para aquelas que estão enquadradas no lucro real. Então, a gente está falando, por exemplo, de lei do bem, lei da informática, PAT. A Audipec já fez alguns webinars específicos sobre esses benefícios fiscais. Para quem não conseguiu acompanhar, dá para dar uma olhadinha no YouTube, que isso ficou gravado. Mas a questão é que esses benefícios fiscais trazem ainda mais redução tributária, né, para a questão aí dos impostos pagos pelas empresas, e alguns deles só são permitidos para o lucro real. E uma última questão que a gente trouxe aqui em relação ao lucro real é que, em algumas atividades do lucro real, há o PIS e COFINS não cumulativo, e isso quer dizer que a gente pode fazer o aproveitamento dos créditos das compras realizadas pela empresa de despesas essenciais, o que reduz o valor a pagar no final, né, de PIS e COFINS. Então, aqui nesse exemplo, né, que a gente tem utilizado como parâmetro, que é a atividade de desenvolvimento e licenciamento de software, o lucro real teria uma alíquota de 5,65%, considerando PIS, COFINS e ISS, e o IRPJ e CCLL seriam pagos 15% e 9% de acordo com o lucro líquido da empresa. Então, aqui é legal a gente pensar, por exemplo, que se essa empresa não está tendo lucro, ela está no cenário de prejuízo, de queima de recursos, os únicos tributos que ela vai pagar são esses 5,65% de PIS, COFINS e ISS, que só olhando esses primeiros slides dá para observar o quanto são bem inferiores ali ao Simples Nacional e ao lucro presumido, né? E aí, em quais cenários essa mudança para o lucro real ela pode ser mais vantajosa, né? Agora que a gente entendeu quais são os regimes, qual que é esse momento, assim, de alterar para o lucro real mesmo, né? A gente trouxe alguns pontos por aqui. O primeiro deles é quando a empresa tem altas despesas dedutíveis. Então, se a empresa tem um grande volume ali, né, de despesas operacionais que podem ser deduzidas desse valor, que é o cálculo do IPJ-CSLL, é um indício, né, de que o lucro real pode ser vantajoso. O segundo ponto é para aquelas empresas que têm margem de lucro baixa, né? Então, elas acabam se beneficiando quando estão no lucro real, porque elas vão pagar o IRPJ e CCLL sobre essa margem baixa e não sobre uma presunção, por exemplo, de 32% ali no lucro presumido, né? O terceiro ponto que a gente traz aqui são as startups e empresas de tecnologias alavancadas. Então, é muito comum, né, as empresas de tecnologia estarem nesse processo de tração, de queima de recurso, e aí o lucro real acaba sendo mais vantajoso porque não se paga IRPJ e CCLL em uma situação de prejuízo, como a gente comentou ali, né? A questão dos incentivos fiscais também, né, que são possíveis só para o lucro real, e esse aproveitamento de prejuízos, né? Então, o fato de eu poder aproveitar em exercícios que eu apuro o lucro, um período que eu ainda apurava prejuízo, é uma grande estratégia aí para as empresas que optam pelo lucro real, né?
Porque se eu tivesse no Simples Nacional o lucro presumido, por exemplo, a partir do momento mesmo que eu tivesse prejuízo, eu estaria pagando IPJ e CSLL, e quando eu apuro lucro, eu não tenho como aproveitar esse período, né? Então, o lucro real traz essa vantagem. E aí, agora a gente vai entrar aqui num processo mais prático mesmo, né? Então, a gente trouxe 3 cases, cálculos práticos mesmo, em relação ao cenário de empresa e como que se apresentariam essa carga tributária para o simples, presumido e real. Então, aqui, o primeiro case que a gente trouxe também tem essa atividade de licenciamento e desenvolvimento. A empresa ela tem um faturamento anual de 3 milhões de reais e uma margem de lucro de 10%. Uma empresa com esse cenário, no Simples Nacional, estaria pagando uma alíquota efetiva de 20,93%, o que é equivalente a 627 mil reais. No lucro presumido, estaria pagando uma alíquota efetiva de 15,73%, o que é equivalente a 471 mil reais. E no lucro real, estaria pagando uma alíquota efetiva de 8,25%, o que é equivalente a 247 mil reais. Então, aqui a gente consegue observar uma grande economia, né? Quando a gente compara, por exemplo, o Simples Nacional com o lucro real, essa empresa optando pelo lucro real, ela vai ter uma redução na carga tributária de 60%, então a gente está falando de 380 mil reais, e comparando o presumido ao lucro real, uma redução de 33%, então uma economia aí de 156 mil reais no ano para aquela empresa que optou pelo lucro real. Então, por aqui a gente consegue ver o quanto tem muito dinheiro na mesa falando sobre o planejamento tributário, né? Então, realmente é uma questão muito sensível que precisa ser olhada e que, às vezes, existe um comportamento aqui no Brasil, né? Da gente abrir as empresas como Simples Nacional e entender que esse vai ser o melhor regime tributário por muito tempo, por ser mais simplificado, porque teoricamente é mais barato, mas nem sempre essa é uma verdade, né? Como a gente pode ver aqui nesse cenário que a empresa tem uma margem de lucro relativamente baixa, né? O Simples Nacional não é a opção mais vantajosa, né? Então é muito importante estar sempre de olho, né, em relação a essa questão do regime tributário, para não estar deixando dinheiro na mesa, né? Porque imposto é uma coisa que quanto menos a gente pagar dentro dos limites legais, melhor, né? Melhor esse dinheiro investido na empresa, distribuído aos sócios, do que pago em tributos, e essa daqui é uma estratégia dentro das 4 linhas que as empresas podem estar deixando dinheiro na mesa, que é importante ter essa atenção. Agora a gente vai para o próximo case por aqui, que fica ainda mais evidente a situação do lucro real. Isso porque essa empresa ela tem um faturamento de 3 milhões de reais, mas ela está num cenário sem lucro, ou seja, essa empresa está apurando prejuízo, ela está naquele cenário que a gente falou das empresas de tecnologia que estão em tração, alavancagem, queimando recurso, né? Então, nesse cenário, o Simples Nacional e o presumido ficam as mesmas alíquotas que a gente tinha visto antes, isso porque o Simples Nacional é pago pelo faturamento, independente de qual que é o lucro da minha empresa, e o lucro presumido também é sobre a base presumida ou sobre o meu faturamento, né? Então, nesse cenário, no lucro real, a minha alíquota efetiva ficaria em 5,65%, isso porque aqui eu só estou pagando ISS, PIS e COFINS, a IPJ e CCLL eu não estou pagando porque eu estou num cenário de prejuízo, né? Então, o valor que fica aqui de economia é ainda maior, né? Então, a gente está falando de uma redução de 73%, comparando o simples com o real, e de 64% comparando o presumido com o real, né? Então, é realmente muito importante as empresas que têm esse cenário, né, realmente de queima de recurso, avaliarem a possibilidade do lucro real, porque pode ter dinheiro ficando na mesa aí, pelo simples fato de não estar sendo simulado, calculado esse planejamento tributário, né? E aqui, nesses casos, a gente não está falando nem estamos entrando no mérito em relação a benefícios fiscais que essas empresas poderiam ter, né, por estar no lucro real. Aqui a gente está falando só do regime tributário, ser o lucro real ou Simples Nacional em si que está trazendo essa redução. E aqui, por último, a gente trouxe também um case em que o Simples Nacional é o mais vantajoso, para também deixar claro quando que esse cenário se faria verdade, assim, né? Então, a gente tem um faturamento anual de 3 milhões de reais, uma margem de lucro de 40% e uma folha de pagamento que equivale a 30% do faturamento dessa empresa. Nesse cenário, essa empresa ficaria enquadrada no anexo 3 do Simples Nacional, em função do fatorel, que a gente comentou antes, né? Então, a folha de pagamento dela é superior a 28% do faturamento. Então, a alíquota efetiva do Simples Nacional nesse cenário de empresa seria de 16,81%, o que é equivalente a um imposto a pagar de 504 mil reais. No lucro presumido, ficaria uma alíquota efetiva de 23,77%, o que equivale a um valor efetivamente pago de 713 mil reais. E no lucro real, essa alíquota efetiva ficaria em 26,49%. O que traz aqui um imposto pago, né, de 794 mil reais. Então, aqui a gente consegue ver um cenário que o Simples Nacional, na verdade, é o mais vantajoso, né, comparado ao lucro presumido e ao lucro real. Isso porque essa empresa ela tem uma margem de lucro relativamente alta aqui, então,
não vale a pena eu pagar isso pelo lucro real, e ela tem essa folha de pagamento atingindo o fator R, então acaba fazendo valer aqui o Simples Nacional por eu estar no anexo 3, né? Então, as duas frentes se fazem verdadeiras, assim, né? Tanto o Simples Nacional ser mais vantajoso, o lucro real, muitas vezes também o lucro presumido, e essa análise é uma análise muito personalizada, né? O que não dá é as empresas, por exemplo, estarem no Simples Nacional, entenderem que esse é o regime tributário sem olhar para as outras alternativas, ou mesmo uma empresa que já foi para o lucro presumido ou já foi para o lucro real e para de olhar para o Simples Nacional, porque, enfim, entende que já passou esse momento. Nem sempre isso vai fazer sentido, né? Vamos pensar em um cenário bem comum, né, das empresas de tecnologia que começam a seletizar a folha de pagamento, começam a apurar determinado lucro, é necessário começar a voltar a olhar para o Simples Nacional também, né, ou mesmo para aquelas empresas que já estão no Simples Nacional, teria certeza que esse continua sendo o regime tributário mais vantajoso. Mas com base no que a gente falou aqui, dá para entender que não tem muita fórmula de bolo, assim, né? Não tem receita secreta, vai ser muito um estudo personalizado para cada uma das empresas, e que é importante, né, avaliar com esses dados, com a realidade da empresa, qual seria o regime tributário mais vantajoso. Na sequência aqui, tendo entendido que existem algumas situações que o lucro real é o mais vantajoso, a gente queria falar um pouquinho sobre quais são os impactos quando as empresas alteram para o lucro real, né? A gente percebe que, às vezes, algumas empresas têm um receio de ir para esse regime tributário, isso porque, às vezes, pensam que é um regime mais complexo, com mais fiscalização, alguma questão nesse sentido. Então, a gente quis trazer aqui um slide de quais seriam os principais pontos a serem adaptados quando uma empresa sai do Simples Nacional, do lucro presumido e vai para o lucro real. E eu vou falar sobre eles aqui, mas antes de mais nada, o que eu gosto de dizer é que, na verdade, todas essas questões que a gente vai falar, elas são obrigatórias para qualquer regime tributário. Então, qualquer empresa, Simples Nacional, presumido, lucro real, ela é obrigada a ter controles internos, um processo financeiro, comprovação documental, toda certinha. A questão é que no lucro real isso acaba sendo mais fiscalizado porque os impostos são pagos com base no lucro líquido, né? E aí pode ter alguma questão em relação às despesas, mas tudo isso todas as empresas deveriam manter em boa ordem, assim, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de questões de controles internos, compliance, governança mesmo, né? Organização de documentos, então manter esses arquivos organizados de notas fiscais, comprovantes, contratos em nome da empresa, acompanhamento de receitas e despesas, né? Então, garantir ali classificação e documentação comprobatória para tudo isso, ter uma boa política de despesas para entender quando que são feitos reembolsos de despesas, se todas as despesas são justificadas, né? Então, todas as saídas bancárias da conta dessa empresa, ela tem um documento comprobatório, uma despesa realmente que é dedutível ali, né, para o lucro real. Ter contratos internos e externos com os vínculos, né, desses prestadores de serviços, com contratos adequados, pagamentos sendo realizados em uma conta bancária vinculada ao CNPJ dessa empresa, né, e reavaliar esse planejamento tributário sempre. Então, como eu disse, na verdade, essa lista seria obrigatória para qualquer tipo de empresa, mas para o lucro real acaba tendo uma fiscalização maior em relação a esses pontos, né, e aí para a empresa olhar para esse regime, ela precisa ter uma organização interna, controles internos um pouco mais robustos para conseguir atender todas essas exigências. Por último, a gente vai falar aqui rapidamente em relação à reforma tributária, né? Então, muito tem se falado em relação à reforma tributária, né? E tem assustado um pouco aí essa temática para alguns dos empreendedores, mas o que a gente quis trazer por aqui é que nesse webinar a gente está olhando para o planejamento tributário de 2025, né? E para 2025 nada muda em relação à reforma tributária. Isso, qualquer alteração em relação à reforma tributária só passa a acontecer a partir de 2026. Então, para 2025, continua tudo o que a gente falou aqui nesse webinar, né? Em relação ao Simples Nacional, lucro presumido, lucro real, as alíquotas que a gente conhece hoje. A partir de 2026 é que a gente vai começar a se preocupar com reforma tributária. As alíquotas, elas ainda não foram regulamentadas, né? Então, tudo que se fala atualmente é especulação. Então, a gente não tem muito como ter uma visão em relação a isso, mas no ano que vem, né, que é o ano de 2025, a gente vai começar uma conversa como essa para o planejamento tributário de 2026, e aí sim a gente vai precisar falar de reforma tributária, e provavelmente a gente já vai ter a regulamentação das alíquotas para conseguir falar sobre um cenário real e não sobre um cenário hipotético, né? Mas acho que a definição que a gente precisa sair daqui é que para 2025 nada muda. E era basicamente isso que a gente queria passar aqui com vocês hoje em relação ao planejamento tributário, e só mapeando sobre os próximos passos, o que a gente está se propondo para fazer aqui na Audipex, nessa reta final de ano, é um planejamento tributário gratuito para esse grupo seleto de pessoas que a gente está chamando aqui para o webinar, né, e algumas outras conversas nossas.
E como esse estudo é muito personalizado, como eu comentei para vocês, aqui numa conversa como essa a gente consegue passar mais um cenário geral, mas é bem interessante fazer um estudo específico para cada uma das empresas, e a Audpex está se propondo a fazer isso sem custo nenhum, né, sem compromisso, realmente para, enfim, gerar relacionamento com o mercado de tecnologia, que é um mercado bem importante para a gente. Então, se vocês tiverem interesse em passar por essa consultoria da Audpex, eu só peço para deixar aqui no chat desse Meet Google mesmo, o nome e o telefone de vocês, que aí a gente vai entrar em contato para pedir as informações necessárias para fazer esse cálculo, informações como projeção de receita, margem de lucro, folha de pagamento para 2025, informações essas que vocês viram que são essenciais aqui, né, para esses cálculos. A gente vai montar todas as simulações, qual que é o regime tributário mais vantajoso, bem como se tem algum benefício fiscal que a sua empresa poderia estar utilizando e que não está, e que a gente já identifica por aqui, e a gente vai agendar uma call com vocês na sequência para apresentar o resultado desse estudo e ajudar como que seria o processo de implantação mesmo dessa alteração de regime tributário para 2025, né? Então, essa reta final aí de ano é crucial para ter todas essas definições, e quem quiser passar por esse estudo é só deixar aqui o nome e contato no chat, que a gente vai entrar em contato para fazer essa consultoria. E antes da gente finalizar por aqui, Patrick, eu só queria abrir um pouquinho para você falar, assim, também, né? Então, acho que nos últimos 3 anos, né, a Driva esteve no lucro real, antes ela era simples nacional, vocês entraram nessa métrica de esquema de recurso e de reduzir representativamente a carga tributária. Então, se você quiser só dar uma comentada em relação a isso também, que aí acho que é o teu caso mais prático, poderia ser válido. Bom, a gente fez o processo com a Audpex em final de 20, né? Primeiro ano de empresa, a gente já foi para o lucro real, alinhando a estratégia. A estratégia da empresa foi não dar lucro de cara, mas não buscar também o prejuízo, né? Mas tentar otimizar todo o recurso para a própria empresa. E a nossa carga tributária saiu de 18%, 20% para 6%. Então, se fizer a conta, e isso com o crescimento do negócio, foi fundamental para a gente poder se autofinanciar, que é o que a gente está fazendo até agora. Então, a gente está no bootstrap, né? Não tem investimento externo, e essa parte tributária virou parte fundamental do negócio para a gente. Assim. Tem as contrapartidas, que a Dani comentou durante a reunião aqui, né, especialmente com relação a controles. Então, toda a compra que é feita pela empresa tem que ter nota fiscal, algum documento que comprove a compra, e alguns outros processos de fechamento mensal que são necessários. Então, há um custo, digamos assim, para isso funcionar, mas fez toda a diferença. Assim, a gente não teria o tamanho que a gente tem hoje se a gente não tivesse pensado na parte tributária junto com o que a gente quer da empresa, né, no orçamento anual da empresa. Então, é caso a caso, tem casos que funcionam, no nosso caso funcionou bastante, a gente está bem, acho que foi um acerto grande, assim, nesse período. Eu acho que o principal também, né, Patrick, é que vocês conseguiram investir mais recursos na empresa, né, porque forçando esse prejuízo, né, de uma forma estratégica, o valor que vocês poderiam pagar ali de RPJ e CSLL, na verdade, vocês estão investindo no crescimento do negócio, né, então isso muda a regra do jogo, realmente, né. Muda. Se você está crescendo e consegue, que é o nosso caso, a gente está crescendo 2 ou 3 vezes por ano em faturamento, e a gente está, conforme a gente cresce, a gente também está crescendo nossa estrutura, mas sempre não visando hoje o prejuízo, mas dá pouco lucro, né, para otimizar esse recurso internamente. E daí isso fez esse combo, né, essas duas coisas juntas fizeram a gente ter um recurso novo, assim, que é do próprio negócio para investir no nosso crescimento. Então, faz bastante diferença, assim, acho que ajudou bastante. A gente não tem a reforma tributária vindo nova aí, que a Dani tempo comentou, né, então tem algumas incertezas, mas por enquanto o modelo está muito acertado, pelo menos para a gente aqui. Maravilha, Patrick, obrigada por compartilhar aí. E, gente, basicamente isso, então obrigada pela participação de vocês aqui, pela atenção, eu já coletei os dados que vocês colocaram aqui no chat, e aí eu entro em contato com vocês na sequência para a gente seguir com os próximos passos, tá bom? Obrigadão, bom trabalho e boa semana para todo mundo. Obrigado, tchau, tchau.